episódio do nosso podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou recebendo uma comunicadora nata, Ana Paula Torquetti, ela que é apresentadora, jornalista e cantora. Ana, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Gi, obrigada mesmo. É gostoso sempre conversar, apesar de eu estar nervosa, gente. Tô aqui, sempre eu tô acostumada a ficar desse lado daí, né? Não aqui pra gente falar da minha vida, mas fiquei feliz pelo convite, obrigada mesmo. Imagina, a hora que você falou que você tava nervosa, eu falei, quem somos nós mortais, não é mesmo? Se ela, que tá tão acostumada com câmera, TV, está nervosa, imagina. Mas é super tranquilo, porque é um bate-papo super fluido e é sobre você, entendeu? Então, assim... Mas tá aí o problema, entendeu? Falar sobre a gente. Não, brincadeira. Mas, Ana, conta pra mim, como que a comunicação entrou na sua vida? É uma coisa que desde pequena você sentia que você já tinha essas habilidades de comunicação? Eu acho que sim, viu, Gi? Porque eu lembro das fitas VHS, ó, a gente entregando a idade, né, gente? Meu pai adorava gravar e tal, e eu, assim, eu sempre era aquela criança que olhava a TV e ficava imitando os comerciais na TV, sabe? Eu sabia de cor e salteado da Maritel. Vocês vão conhecer a família Petute. O papai se arruma e sai para trabalhar. Tipo, eu lembro dos comerciais até hoje, imitando a previsão do tempo. Quando a gente ia viajar, assim, eu lembro em família... Eu lembro do meu pai filmando e eu falei, pai, então eu vou apresentar aqui o hotel pra você. Olha, gente, esse aqui é a sala, é o hall de entrada. Isso aqui, não sei o quê. Olha, aqui tá escrito discoteca, isso é pra adultos, eu não posso entrar. Então, assim, eu lembro de ser muito desenvolta desde criancinha, assim, querendo ficar na frente da câmera mesmo, sabe? Eu dançando com prima, assim, em festa de família. Meu pai filmando, eu ia pra frente da câmera, pai, me filma aqui, dançando e tal. Mas, ao mesmo tempo... Eu era, isso assim, entre família, né? Porque minha família sempre foi muito animada, meus pais sempre gostaram de música, família de italianos, né? Então sempre falando com a mão. E com as pessoas de fora, eu já era um pouco mais tímida, sabe? Eu sempre fui mais quietinha, mais de falar baixo, sabe? Demorava para me soltar. Então tinha esses dois lados, mas eu sempre me via... que eu queria alguma coisa nessa área de comunicação, sabe? Não sabia ao certo o que era, se era publicidade, rádio, TV, jornalismo, mas eu sabia que era por aí. Que legal, que já vinha desde pequena, né? Essa vontade, assim. Sim. Eu sou advogada e quando eu era pequena eu já tinha um posicionamento mais firme para algumas coisas, gostava de argumentar e tudo mais. Mas quando eu decidi, assim, fazer o direito, eu tinha muitas dúvidas se era isso mesmo que eu queria fazer. Tanto que hoje eu não exerço mais a advocacia, né? E como que veio essa vontade profissional mesmo, que você falou, agora eu vou fazer uma faculdade, eu vou investir nisso? Chega uma hora que a gente tem que decidir, né? Exato. E eu lembro que nessa época, eu tinha um primo mais velho, que o pai dele era português, de Portugal mesmo. Então, ele morava lá. E ele era um dos primos da família, assim, que não tinha tanto o dom musical, eu digo assim, porque, como eu falei, toda a minha família gostava de cantar, minha mãe canta, meus avós tocavam em igreja e tal. Então, eu lembro que a brincadeira era essa, que ele era o único que não tinha, assim, tanto dom, mas ele foi atrás, conseguiu um empresário, estava fazendo uma carreira artística lá, gravou um CD e tal, e ele vinha fazer uma turnê no Brasil. Aí ele ia passar por alguns programas aqui, e ele sabia que eu gostava dessas coisas, falou, prima, você não quer ir comigo? Eu falei, quero, lógico. Aí eu lembro que ele foi se apresentar na Ana Maria Braga, na época. E aí, enquanto a gente estava esperando ele fazer a apresentação, se arrumar e tudo mais, eu vi a movimentação da produção ali atrás, a produtora dela lá, com aqueles foninhos e vendo as informações, e eu comecei a trocar ideia com ela. Eu lembro que, isso não esqueça, assim, que foi ali que eu me abri para ela, falei assim, eu acho que eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, gosto muito tô vendo aqui o que vocês fazem e tal. E tinha essa dúvida, e falei para ela, não sei se eu faço rádio, TV, ou jornalismo, ou publicidade. Ela, olha, se eu puder dar algum conselho, falar alguma coisa, o jornalismo eu sei que é uma área mais ampla, né? Dentro do jornalismo você pode fazer várias coisas, trabalhar em jornal, em rádio, em TV, como assessoria de imprensa, ainda mais hoje em dia que abriu muito leque. Então, talvez você fazendo jornalismo, você vai conhecendo cada área e depois você se especifica em alguma, né? Falei, então acho que é isso. Então, eu lembro dessa conversa, sabe? Que fez assim, que foi o que fez eu decidir. E aí eu sempre morei aqui em São José dos Campos, minha família aqui, na época eu namorava por aqui também, e eu não queria sair daqui. Então, eu prestei a faculdade aqui mesmo, na Univap, me matriculei lá, fiz jornalismo lá, e lá tinha
estrutura de TV universitária é muito legal. Eu lembro que eles até alugavam equipamentos para as TVs locais quando eles precisavam, então assim, era bem, bem bacana. Mas eu entrei pensando muito em rádio. Eu falei, deixa eu ver como é que é essa matéria de rádio e tal, porque como eu gostava de cantar, eu falei, acho que eu quero fazer locução, alguma coisa com voz, mexer com isso e tal. E ok, tinha as aulas de rádio foram legais, mas a estrutura de TV me encantou, assim, sabe? E eu poderia fazer, eu estava fazendo um laboratório ali, um estágio, né? Eu estudava de manhã e aí à tarde eu ficava lá na TV. E aí eu pude fazer na prática, durante a faculdade, tudo isso, né? Então, acho que foi abrindo mesmo a minha visão, assim, com relação ao jornalismo. E no terceiro ano da faculdade, eu me inscrevi para um estágio, para entrar como estagiária na afiliada da Globo local aqui, na TV Vanguarda. E isso foi que ano? Meu Deus, peraí, deixa eu fazer conta. Fiz jornalismo, gente, tem que fazer conta no dedo. Eu me formei Não, isso aí foi em 2005, que eu entrei em fevereiro de 2005 na Vanguarda. E eu acho que eu me formei no fim de 2006, foi isso mesmo. E eu lembro que passei por uma seletiva, assim, uma seleção. Na época tinha muita gente para fazer a prova escrita, prova oral, ia lá e fazia uns testes na TV mesmo. E acabei passando junto com um colega meu lá da faculdade também, o André Rosa, que hoje, inclusive, ele continua trabalhando lá como repórter na Vanguarda, a gente entrou juntos. E eu fui descobrindo esse universo, assim, sabe? Então, na verdade, foi sem querer, assim, foi o caminho que foi se abrindo ali para mim durante a faculdade. Entrei na TV e fui ficando. Lá eu participei de toda essa etapa de produção de TV, ficava na apuração, na produção de pauta, até eu conseguir a chance de poder começar a fazer alguma coisa no vídeo, apresentar os boletins que passavam durante a programação, tinha o Vanguarda Serviço, a Agenda Cultural, até que uma das apresentadoras teve que sair uma vez. A primeira foi porque ela ia mudar, ela sair de São José, ela não ia mais ficar aqui. E aí eu comecei a fazer os pilotos para ver se eu poderia entrar no lugar dela e deu certo. Mas eu acho que depois ainda veio uma outra apresentadora que ela saiu de licença maternidade. É sempre assim, né? Alguém tem que sair para você ter a chance de entrar ali. E aí até que eu fui para ser apresentadora oficial mesmo do Madrugada Vanguarda, fiquei uns 8 anos apresentando junto com o Vinícius Valverde, que foi por muito tempo repórter do Big Brother, né? E hoje está na TV Tati, a CBT também, apresentando o jornal aqui local. E fui me encontrando nesse caminho, assim, sabe? E você tinha aquele sentimento de é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu gosto, é isso que eu amo? Foi desde sempre assim? Eu sempre me identifiquei, sabe? Como eu falei, tem muita coisa envolvida, né? Essa parte aqui que o pessoal tá assistindo agora é o fim, né? É o fim, então... Ai, alguém me entende aqui. Alguém tá me entendendo. Obrigada, Ana, por esse momento. Só a gente sabe tudo que a gente tem que fazer para chegar até aqui, para alguém assistir, né? E às vezes é uma coisa de 1 minuto, de 2 minutos. Então, lógico que tiveram alguns questionamentos nesse período, né, para saber se era isso mesmo ou não, mas no fundo era uma área que eu sempre gostava, sabe? E lá eu tive a chance de experimentar cada etapa desse processo. E aí eu fui vendo, acho que isso aqui talvez me consome muito, acho que não é. Isso aqui eu já gostei um pouco mais, isso aqui é bacana. Então, eu ter entrado como estagiária, ter passado lá 13 anos, acho que eu tive esse tempo de amadurecimento profissional também para ver que área ali que eu curtia mais, sabe? E o tempo para você conquistar o seu espaço dentro da empresa também, né? Sim. Que eles vão... Eu acho que era uma das premissas dele, moldarem mesmo o profissional. Então, para eles também era vantajoso pegar alguém desde a parte da faculdade, porque daí já vai fazendo do jeito, né, da casa e tudo mais, do que alguém que já chega de fora com alguns vícios, algumas coisas já, né, pré-moldadas, e você tem que adaptar depois e tal. E aí, nesse processo, você você entrou, então, na TV Vanguarda, é isso? Foi. Ficou quanto tempo lá? 13 anos. 13 anos, caramba! Bastante tempo. E aí, você ficou E aí, nesse momento, na Vanguarda, você estava se sentindo realizada ali? Como que era isso? Estava me sentindo muito bem. Eu tinha um programa meu, né? Eu era apresentadora de um programa de entretenimento. Ele passava durante a madrugada mesmo, por volta de 2 da manhã. Não tinha um horário certo que dependia do filme ali, da noite e tal. Mas era uma produção semanal, era um programa de 1h20 de duração. Então,
E não era assim, por exemplo, hoje esses formatos que a gente está conversando e o tempo vai passando. Não, quando você está assistindo um vídeo editado, a coisa tem que ser muito mais dinâmica, né? Muito rápido. Então, assim, você produzir um conteúdo de 3 minutos, você realmente imagina produzir 1h20, né? Então, era um programa de entretenimento, que eu, às vezes, ia gravar receita, tinha o menu do madrugada, que eu ia com algum chefe, a gente fazer alguma receita lá juntos. Tinha o Cabeça de Mulher, que era também um espaço que a gente sentava com uma mulherada, eu e mais 2 ou 3 convidadas para discutir alguma coisa do universo feminino. Tinha entrevistas com o elenco de filme, por exemplo. A Globo Filmes ia estrear um filme, então eles mandavam os jornalistas de cada afiliada para assistir o filme, entrevistar o elenco, montar a matéria para passar no local. Que mais? Enfim, eram vários quadros assim que eu produzia para montar esse... E eu participava... Você fazia parte dessa construção toda? Da construção toda, né? Então... E dava muito trabalho, imagino, né? Sim. A gente sempre tinha algumas pessoas que auxiliavam também, seja estagiário ou seja algum produtor que entrava, mas eu colocava a mão na massa mesmo, assim, eu acho que até na parte da edição você precisava também fazer um pouco, às vezes o editor precisava de uma ajuda, então eu já fazia ali o primeiro corte para deixar para depois finalizar, e às vezes acompanhava o processo até o fim, enfim. Nossa, até me perdi aqui, porque você me perguntou se você estava realizada. Né? Sim, eu estava contando tudo isso para mostrar um pouco também que a parte árdua da coisa, que eu me dedicava muito, e como eu gostava muito... Às vezes você não percebe que você tá deixando a sua vida toda ali e deixando de viver um pouco a sua, sabe? Sei. Quer conversar sobre isso? A gente conversa por horas. E é muito difícil falar disso, porque é uma coisa que você ama fazer, sabe? É uma coisa que... Quais são os limites, né? Você não reclamava daquilo, apesar de, às vezes, sabe, fazer um horário diferente, porque TV tem muito isso, não tem horários muito certos, né? Que você fica ali... Apesar do meu não ser o jornalismo diário, o factual, de eu mudar muito o meu horário, era uma dedicação ali 100%, né? E isso privava muito da minha vida pessoal, assim. Eu fazia ali o que tinha que fazer e ia embora já pensando no dia seguinte, sabe? Então, você não... Então, e eu não via, por exemplo, eu já tinha começado a ter algumas conversas pensando numa ascensão profissional ali dentro, né? O que dá pra gente fazer? Será que no horário do programa a gente consegue puxar para um pouquinho mais cedo? Será que dá pra gente fazer um quadro aqui? Porque eu também fazia um quadro no Jornal do Meio-Dia de toda sexta-feira, que era agenda cultural. Eu entrava no jornal para falar das atrações do fim de semana, ou alguma entrevista que a gente tinha feito de um teatro, um cinema, alguma coisa. E... eles não tinham, a gente não estava enxergando muita expectativa de crescimento nesse sentido, sabe? E essa conversa já havia vindo assim por um tempo, até que a Record TV Vale chegou na região com um estúdio novo, porque eles já tinham um sinal aqui, mas eram bem menores, assim, como a sede é em Santos, não tinha tanta visibilidade na nossa região do Vale aqui. E eles vieram construir aquele estúdio panorâmico, que são dos poucos que tem na América Latina, todo de vidro e tal. Veio com uma reformulação toda e queria alguma carinha conhecida já regionalmente para assumir a apresentação desse Jornal da Manhã deles. E foram me sondar. E aí eu recebi uma proposta para ir para lá. Só que a pessoa estava há 13 anos ali na sua vida, acomodada, tudo certo, estou aqui ambientada, sei como é que faz, tal. Nunca tinha... É meu primeiro emprego, nunca tinha mudado profissionalmente para fazer outra coisa. Ainda mais ir para uma outra empresa que seria concorrente, mudar um pouco de área, porque eu estava mais no entretenimento, né, com esse programa. E ali eu iria para o jornalismo diário, que já é um outro segmento, né, um outro nicho. Eu iria mudar de horário, que ia mudar minha vida toda, porque eu lembro que eu entrava 2h e saía mais à noite. O jornal começaria às 6h30 da manhã ao vivo, então eu teria que estar lá às 5, acordar às 4, ou seja, você dorme no horário diferente, você come no horário diferente, você faz as atividades. Tudo. Então, ia ser uma mudança assim, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas, ao mesmo tempo, estava nesse contexto de que, poxa, eu acho que é uma chance de eu mudar, de eu sacudir. Só que eu tenho dificuldade com mudanças, assim, por nunca ter mudado muito, né? Sempre morei na mesma casa, estudei na mesma escola, trabalhei na mesma empresa, então não tinha essa vivência. Mas eu analisei, chorei uns 2 dias.
Na época eu estava namorando o meu namorado atual e a gente colocou no papel, eu lembro assim, tá, como que a gente vai fazer aqui, ó? As vantagens e desvantagens de estar aqui e de ficar aqui e de fazer isso. E conversava com meus pais. Também o cenário, né, assim. Sim, não era comum acontecer isso, sabe? Agora, de um tempo pra cá, a gente viu muita coisa, muitas mudanças acontecerem na TV, uns saírem de um para outro, até não só na parte do jornalismo, mas de atores também, de novela, a gente vê muita coisa mudar. Depois foi ficando mais comum isso, mas antes não, era aquele daquela emissora pra sempre, assim, E sabe? era reconhecido com a carinha da emissora, né? Então eu peguei essa fase assim, então era muito medo, uma insegurança, tudo. Mas ao mesmo tempo eu falei, caraca, eles estão me chamando, eles estão fazendo esse convite para mim. Valorizando. Também, né? Falei, cara, eu acho que eu vou então. Porque aí, como eu tinha esse apoio dos meus pais, sempre tive uma excelente relação familiar com eles, com quem estava do meu lado. Então eu falei, eles falam, Ana Paula, se não der certo, a gente está aqui, você começa de novo e vamos, tal. Ok, fui com medo e fui. Negociar, era uma coisa assim, como a gente estava até comentando aqui antes, a gente não tinha muita abertura comercial. Que o princípio do jornalismo é você não tomar partido, você ser imparcial, você não poder vincular a sua imagem a nenhum produto comercial. Então, assim, esses 13 anos eu passei assim, não posso fazer nada. Então, eu não exercitei o lado negociante. Então, a hora que vem com uma proposta, eu falo, como é que eu vou negociar, gente? Será que tá bom esse valor? Então, assim, desde isso até toda essa história da mudança, né, pessoal. E aí fui. Eu sei que foi a melhor coisa que aconteceu, assim, depois de tudo novo, sabe? Eu tô falando e revivendo tudo isso aqui. Porque era uma equipe nova que eu não estava acostumada. Tinha algumas pessoas conhecidas, inclusive a chefe de redação, se ela assistir, Bárbara Viana, beijo para você. Babi estudou comigo na faculdade, ela era, né? Então era legal ter um vínculo assim de alguém que você conhecia. Mas era todo mundo novo, uma área nova, um horário novo. Então tipo, deu aquela sacudida, aquela renovada, fez eu ir atrás de coisas que estavam adormecidas ali, sabe? E a Record trabalha muito com ao vivo, com improviso. Então, foi um exercício profissional muito legal com relação a isso também, que eu fazia o jornal ao vivo todo dia, meia hora. Então, a prática, né, leva você a exercitar aquilo, fazer as entradas ao vivo para a rede também. Eu lembro que no começo eu participei até do Canta Comigo. Sabe aquele programa de calouros que a Record tem? Uma pessoa canta e tem 100 jurados numa plateia, assim. Você chegou a ver. Nossa. O Gugu que apresentava. E agora eu não sei se é o... Eu acho que tá me vindo na mente esses jurados sentados, assim, mais ou menos. Isso, é um programa de calouros que aí você tem que... O objetivo é fazer com que eles se levantem e cantem com você. E aí vai acendendo a luz de quem vai levantando. Você tem que acender o 100. E eu participei de uma edição especial, que eu era uma das juradas, porque era uma edição de... Não lembro de quantos anos da Record, 50 anos de Record, que aí eram todos funcionários que estavam ali como jurados, e quem participava também era. Então, ali tava o Rodrigo Faro, Sabrina Sato, Xuxa, todo mundo. Eu falei, meu Deus, e eu tô aqui no meio. Então, foi muito legal. Assim, eu vivi experiências muito legais, assim, sabe? E aí, de lá, foram quase 2 anos, quando veio a pandemia. E essa eu não esperava mesmo mais essa mudança, assim, sabe? Porque eles vieram conversar comigo que eles precisariam me desligar naquele momento, então eu estava sendo demitida pela primeira vez. Só que, por incrível que pareça, eu acho que eu estava mais madura, eu acho que tanto pessoal quanto profissionalmente, e eu já encarei com menos insegurança e menos medo essa mudança. Isso foi que ano? Foi 2020. E você ficou quantos anos na Record? 2 anos. E você já estava trabalhando no seu posicionamento digital nessa época? Um pouco mais, sim. Porque até pela visão da empresa, que tinha uma abertura comercial maior, eles mesmos me colocavam em alguns eventos para ser apresentadora, mestre de cerimônia. No próprio jornal que eu apresentava, tinha o horário dos merchans. Então, peraí que eu vou te dar um recado e fazer alguma coisa. Então, eu comecei a exercitar um pouco mais esse lado comercial, publicitário, e levar isso para minha rede social, né? Eu comecei a fazer algo, apesar de eu não poder fazer tanto separado enquanto eu estava na empresa como funcionária, mas, com certeza, eu já comecei uma relação, uma conexão maior com o externo ali, né, da TV. Então, as pessoas já estavam me conhecendo também como Ana Paula. Você acredita que isso também
contribuiu para você lidar de uma outra forma? Com certeza, assim, quando você é funcionária de uma empresa, você tem que respeitar as regras dela ali. E eu levava isso muito a sério, eu sempre tive muito compromisso, muita responsabilidade. Então, assim, não podia fazer, não pode, beleza. Só que aí eu acabava me fechando um pouco, né? Então, como essa fase me permitiu abrir um pouco mais para isso, eu fui fortificando ali a minha parte pessoal também. Então, quando eu fui desligada, eu já saí com outro gás. Eu falei, gente, mas dá para eu continuar? Eu acho que eu enxergava já um caminho, diferente da primeira mudança, que eu não sabia o que ia acontecer. Sim. Ali eu falava, cara, dá para eu fazer isso? Era um momento que, como era no começo da pandemia, era muita incerteza. Os comércios estavam fechados, todo mundo teve que fazer essa transformação para o digital. Tava todo mundo perdido, tipo, como é que pega uma câmera e grava alguma coisa e faz um e-commerce e tal. Então eu me vi e falei, cara, eu tenho 15 anos de experiência aqui com câmera. Para mim isso é uma coisa mais natural, me comunicar, me falar, deixa eu tentar ajudar dessa forma. Então, assim, graças a Deus foi uma fase que todos precisavam do meu trabalho também. Mas você chegou a dar mentoria nesse sentido? Ou direcionar? Não mentoria, mas no sentido assim, de a pessoa do comércio ou da empresa precisar de alguém para representar a marca dela. Que legal. Nesse período que eu comecei a ser garota propaganda de algumas marcas, de apresentar muitas lives, era a época das lives. Então... Nossa, muitas lives. Meu Deus, que época foi essa, né? E aí sempre precisava da apresentadora ali, entendeu? E eu que sempre gostei de música, uni o lance, porque as lives aqui dos cantores sertanejos aqui, ou dos cantores locais. Então eu era apresentadora, e tinha uma hora que eles chamavam pra cantar uma música com eles. Eu comecei a unir coisas que eu gosto, sabe? E como a Ana Paula, né? Não como a funcionária da TV. Da emissora tal, né? Então, assim, foi um período muito... engrandecedor, assim, pra mim, sabe? Me fez enxergar outras coisas que às vezes estavam ali adormecidas, estavam meio escondidinhas, sabe? E conseguir fazer coisas que realmente eu gosto, que eu sabia que eu tinha aquela habilidade, que eu tinha uma experiência, eu só precisava formatar aquilo para saber como encaixar no que eles precisavam de mim naquele momento, sabe? Sim. E não tinha nenhuma amarra com relação comercial como eu tinha. Da outra vez eu estava livre. Sentia a liberdade daqui, livre, né? Então foi uma fase bem bacana, assim, sabe? Que desabrochou muita coisa, me fez enxergar vários caminhos, e aí os desafios vêm junto também, né? Porque aquilo... Você colocaria de maiores desafios, assim? Eu me vender. Sim. Porque eu era de empresa, que tinha o nome da empresa, a empresa me vendia, né? Sim. Agora, eu tinha que formatar tudo isso. Então, eu tive que montar um material meu, escrever sobre mim, por isso que eu falei que eu tava nervosa de falar sobre mim, né? Acho que falar sobre a gente é mais difícil, né? Começar a entender ali o que você pode oferecer, precificar isso, como é que eu... Nossa, essa foi uma parte das mais difíceis também. Como é que eu vou cobrar? Quanto que vale um serviço que não é tabelado, sabe? Que vale muito mais pelo profissional, pela experiência, do que por algo que tá, sabe, o valor do serviço em si. E também, no seu caso, seria muito diferente do que uma digital influencer, digamos assim, porque você vem com todo o know-how, né? Exato. Da habilidade da comunicação que você tem. É muito diferente, entende? Para precificar isso. Eu sentia isso, assim, porque também foi um momento que apareceram muitas opções de gente que começou a trabalhar com a internet e sabe, a se dedicar para esse ser o principal trabalho. Então tinha muita opção, mas eu via que o meu diferencial estava na credibilidade. Sabe, poxa, é aquela pessoa que a gente já viu na TV, que conhece, que fala as coisas, né, com critérios. Então, não é qualquer uma aí que tá falando, sabe? Falando bem numa linguagem bem assim, mas eu sentia isso, que o meu diferencial estava na credibilidade que eu tinha construído até ali. Então... E até na experiência mesmo, né, Ana? Ou seja, a sua habilidade de conduzir a comunicação, a conversa, falar de uma marca e saber os elementos para apresentar daquela marca. Você né? mesmo deve ter sentido isso nessa sua transformação, de fazer com que isso seja uma coisa natural. Porque quando você não tá nessa área, que você não tem que lidar com o microfone, com uma câmera, é outra coisa. Mas o fazer, você falou que tá comemorando 1 ano agora, né? Tá dando 1 ano. Podcast. Então, imagina nesse 1 ano tudo que foi desenvolvido, não é? Sim, a gente vai... E assim, é bem isso, a gente, com anos, né, fazendo alguma coisa, a gente vai masterizando aquilo, né? Imagina, 15 anos você disse, né?
Foi 15, agora tá... Peraí, deixa eu fazer as contas. O aniversário aqui tá um pouquinho mais. Porque foi 15 até 2020, então estamos com 17, vai fazer 18 anos. Olha só, 18 anos, na área, tá? assim, né? Desde quando eu comecei. Já, entendeu? Já Verdade, tá pegando a esse ano é a carta de maioridade. motorista. E assim, eu comecei a produzir conteúdo na internet já tem 12 anos. E quando eu comecei, não era como hoje os vídeos, né? A gente quando eu era blogueira, que chama, né? Que era a blogueira dos blogs, Sim, entende? que tinha o site lá, né? Escrevia textos e tudo mais. Então, quando começaram os vídeos, foi a época do Snapchat, lembra? Do Snap? Nossa, eu adorava o Snap. Antes de vir os stories do Instagram. Então, quando eu comecei lá no Snap, era uma outra fase. E eu falava de um outro jeito, de uma outra maneira. Eu não era mentora de empreendedoras, não era advogada ainda. Eu era blogueira fitness. Então, eu falava mais de qualidade de vida, estética, exercícios físicos. Mas isso foi um exercício pra você, não é? Com eu lembro que eu tirei muito da minha timidez fazendo o Snap, sabe? Então, Snapchat, no Snapchat. sim. Porque a tela protegia a gente, né? Aí, através da tela ali, você brincava, você conseguia se soltar. Não ficou bom? Apaga e faz de novo. Isso. E essa bagagem vai se empilhando ao longo da vida. Por isso que eu falo que você traz uma bagagem, de toda essa experiência com TV, com câmera, com a habilidade, né, de entrevistar, de falar de uma marca, de ter posicionamento, postura, tom de voz, tudo isso você traz, né? Então isso tem um valor agregado muito mais alto. Então, na hora de precificar, imagina o desafio, sim, né? Sim, porque é o que a gente fala hoje, além da parte prática, é o uso da minha imagem, né? Então, assim, você tem ali o preço da sua diária, mas você tem também o valor do direito de uso da minha imagem de voz, porque... Né, nesse momento, foi tão difícil falar de mim, mas nesse momento é isso. Você pode contratar uma pessoa desconhecida, que não tem uma história para representar, e alguém que vem com toda essa bagagem tem um valor diferente, né? Sim, exatamente. Isso não tá em nenhuma tabela, né? Isso. E aí, como que foi esse desafio para você, assim, de precificar? Você teve auxílio? Como que foi? Eu acabava conversando bastante com os colegas do meio mesmo, porque logo que eu saí, começaram a acontecer essas mudanças também nas TVs, de um sair daqui, de outro ir para lá. Eu lembro que eu fui uma das primeiras, assim, mas logo depois veio uma leva de demissões das TVs, essa mudança, né, da TV e tudo mais. Então, eu falo, o bom que a gente leva desse tempo todo são as amizades que a gente faz também, sabe, quem conviveu com a gente. Então, a gente conversava com uma, conversava com o outro, e era na prática, mas era sentindo, sabe, como é que tá funcionando isso? Bom, eu tinha referência de pessoas que já estavam consolidadas como digitais influencers mesmo, para saber como é que eles cobravam, porque tem os Media Kits, né, os que eles mais ou menos colocam ali valores, então, de alguma forma, aquilo, eu tinha aquela informação, mais essa conversa aqui, mas, enfim, fui moldando e fazendo que a gente vai chegando, sabe, Sim, no valor. E, às vezes, com os profissionais que estão junto com a gente também, porque, às vezes, eu ia fazer algum trabalho publicitário e tinha que falar com algum cinegrafista, algum editor, então a gente ia somando o valor de um, de outro, para poder montar o nosso, sabe? A gente vai pesquisando, né, entendendo e também reconhecendo o nosso valor, né, aquilo que vale a pena também na hora de precificar, né, porque não é um processo simples também. Não, mas o que era gostoso é que nessa fase eu podia escolher mais também, sabe? Você tá numa fase que você decide os trabalhos que você faz, sabe? Então, é uma liberdade, assim, de você, sabe? É uma fase boa, né? De você conseguir aproveitar isso, né? Bom, por exemplo, eu recebia convites, às vezes, para fazer algumas coisas que não iam muito de encontro com o que eu queria, sabe? Ou eu sabia que naquele momento eu poderia ser julgada por algum... Eu vou contar o que eu tô na minha cabeça aqui. Conta. Era uma empresa de preservativos que queria que eu fosse a garota propaganda deles. E eu tava no começo dessa parte comercial. Falei, cara, é um preconceito? Mas eu tô começando a entrar nesse meio agora. Se o meu primeiro trabalho, nos primeiros já for isso, a chance de eu ficar marcada por isso, e eu não sei como isso vai refletir nos próximos, o que eu vou querer ainda, para que lado que eu vou seguir, era tudo muito novo ainda. Falei, então acho melhor não. Então, sabe, é esse tipo de escolha, né? Eu quero ir por esse caminho. Consultei meus advogados, que eu comecei a trabalhar com um escritório jurídico para fazer meus contratos e tudo mais. Eles falaram, Ana, da parte legal...
não vai acontecer nada que você não queira, a gente deixa tudo escrito lá e tal. Mas não era nem isso, era essa parte mesmo do julgamento, entendeu? E de você querer se vincular ou não, né? De Sim. ter a sua imagem associada ou não, né? Então, sabe, coisas que na prática que a gente vai aprendendo, sabe? Vai direcionando e tudo mais. O que você acredita que foram seus maiores aprendizados em todo esse tempo de TV? Que, na verdade, voltou também pra TV. Já vamos falar disso, pois né? Olha eu batendo aqui. Pois é, a hora que eu saí, né, fiz essa transição pra internet, para os outros eventos, eu falava, nossa, eu acho que a fase da TV já foi. Já foi. Muito grata de coração, assim, porque eu me formei como profissional lá dentro, tudo que eu aprendi foi lá, mas eu acho que foi um ciclo que se fechou aqui, agora eu tô vendo um outro universo se abrir, a proporção que a internet tem, tudo que a gente pode, enfim. E aí, com o canal no YouTube, eu chamei a atenção das TVs novamente, falei assim, eles me chamaram para falar, não, mas o que você tá fazendo aí na internet, né? O que é isso? Então, eu conversei de novo com a Record, com a Band, com a TV Tati, com a SBT. E aí, junto com o meu atual sócio hoje, que é o Lucas Moqueiro, que apresenta comigo, a gente decidiu ir para a TV Tati para levar o que a gente fazia no YouTube e transformamos num programa que agora está no ar, também tem um ano que está no ar na TV. Que legal. E assim, eu falei, poxa, para mim é positivo, porque como minha trajetória toda é na televisão, manter um programa lá é a forma como que as pessoas me enxergam hoje, né? Manter essa imagem relacionada à TV e, com certeza, a visibilidade que a TV aberta tem, as portas que ela abre e tudo mais. Mas com essa liberdade, o acordo que eu fiz atualmente é de eu poder continuar fazendo todas as coisas que eu descobri estando fora. Esse mundão que eu desbravei agora, né? Que legal. Então, de poder continuar com as campanhas publicitárias, tanto na TV quanto na internet, de poder cantar, porque eu sempre gostei de cantar, então me apresentar em alguns lugares, que até isso eu tinha que pedir autorização para fazer, né? Às vezes eu não era autorizada, enfim. Então, rolou esse caminho. Mas calma, não foi isso que você me perguntou. Você me perguntou do que eu aprendi. Aprendizados com a TV. Cara, foi tanta coisa. Eu acho que, assim, o principal foi as conexões que a TV fez na minha vida, assim, sabe? Porque esse lance de você trabalhar em redação de TV, eu falo que é uma experiência incrível, porque você conversa com muita gente, você conhece muitos universos diferentes. Você fala tanto com a dona Maria, que está reclamando do buraco da rua dela, até o CEO da empresa tal, que você precisa marcar entrevista. Então, você aprende a se comunicar, sabe? Você tem que entender qual que é a linguagem que você vai fazer nesse caminho, qual que é aqui. E te coloca próximo também dessas pessoas, né? O fato de, ou seja, ali na produção, você conversar por telefone com alguém, ou eu ter a oportunidade de ser a repórter naquele dia e ir lá conhecer pessoalmente, ou depois como apresentadora também ser reconhecida e você conseguir se aproximar por conta disso. Então, me fez estar mais próximo das pessoas e me evoluiu pessoalmente, porque eu era muito tímida, assim, era muito na minha, sabe? E isso me fez desenvolver essa parte comunicativa. E o exercício de criatividade, eu acho, da gente sempre ter que trazer alguma coisa nova para uma pauta nova, que abordagem que você vai fazer, que mais? Construção de repertório, eu imagino, né? Assim, Tudo. De você precisar sempre estar se estimulando para você ter essa criatividade, para você trazer pautas e tudo mais, né? Sim, não, e é diário, né? Ainda mais quando eu tava na parte do jornalismo diário ali, gente, é jornal todo dia, e você saber lidar com os imprevistos, trazer soluções, tipo, eu acho que isso eu trouxe muito pra minha vida pessoal também, de você ter um problema e ter que resolver, não fica remoendo, porque não tem tempo, né? Vai entrar daqui a pouco no ar, então vamos resolver. Foco na solução, né? E Ana, fala pra mim uma coisa, você sofreu algum tipo de julgamento nesse período que você tava na TV, ou hoje, por exemplo? Você sabe que eu fiquei pensando nisso, né? Que a gente troca uma ideia antes, né? Sobre o que a gente vai conversar. E eu acho que eu nunca falei sobre isso, assim, mas achei muito publicamente. Legal. Eu achei muito legal que você colocou na pauta. Pode porque... falar, que eu quero falar. Não vem falar que você não quer falar desse assunto agora. Não, eu falei, eu acho que eu me sinto segura hoje de falar sobre isso. Que legal. Porque, no fundo, é algo que eu acho que sempre me incomodou. Porque eu acho que o principal julgamento é... Nossa, mas a Ana sempre teve uma vida boa, teve uma boa condição financeira, teve boas oportunidades. E isso parecia que me deixava uma pessoa que não merecia tanto, então, o que eu tinha conquistado. É uma cobrança muito pessoal, assim, sabe? Sim. Uma culpa que você leva. Poxa, então quer dizer que eu não posso porque eu vim desse, sabe, desse caminho. E aí hoje eu penso, cara,
que bom, graças a Deus, obrigada a Deus por eu ter tido essa oportunidade, porque eu tido a família que eu ter a família que eu tenho, as oportunidades que meus pais me deram, e por eu sempre estar pronta para abraçar o que apareceu. Perfeito. Porque quantas histórias a gente não vê de pessoas que têm tudo na mão e se perdem, que não conseguem continuar, que desperdiçam aquela oportunidade. Ou que perdem tudo que a família construiu, por exemplo, né? Então fala, cara, como eu acho que é aí que eu me vejo feliz, sabe? Tipo, que bom que na hora que apareceu aquela oportunidade, eu estava preparada para conseguir abraçar, continuar, e que Deus me dê, sabe, muita saúde, força de vontade, sabedoria para lapidar sempre isso e também levar isso para os meus filhos, para minha família, para que esse caminho continue sendo bom também para quem vier depois de mim. Mas isso é um exercício, assim, que você faz com o tempo, acho que com a maturidade, sabe? Sim, e é muito legal você falar sobre isso, porque assim, você até trouxe uma frase quando a gente conversou antes, que era assim, será que precisa ter uma história triste de vida para ter mérito, né? O que a gente costuma ver isso, né? Aquela história do herói, você A passou jornada do herói. a jornada do herói, que você passou por alguma dificuldade, caiu e levantou. E, ok, tem o seu mérito isso. Mas aí eu não tendo isso, eu me culpava. Eu falei, meu Deus, eu não tenho uma história triste pra contar, e agora? Né? Sim. Será que eu então não mereço? Então, não posso ser feliz? Sim. E assim, é aquilo, né, Ana? Você falou uma coisa que é sobre abraçar as oportunidades quando elas se apresentaram na sua vida. Porque é aquela coisa, a oportunidade pode até bater na porta, mas se a gente não girar a maçaneta, se a gente não se esforçar, se a gente não valorizar aquilo lá, a gente perde. Você não consegue manter, Você não né? consegue manter, exatamente. Ainda mais nesse meio de TV, falam muito das indicações. Ah, aquela ali entrou indicada por alguém. Não tem problema. Você pode ser indicada, entrar, mas será que ela consegue se manter por quanto tempo naquela função? Com sabe? certeza. Então, acho que é muito mérito de cada um também. Essas indicações ou esses caminhos mais fáceis vão existir em qualquer profissão, em qualquer área. É lógico que eu acho que a gente sempre tem que agir com honestidade, com comprometimento, porque aqui se faz, aqui se paga, entendeu? Para mim não vale a pena outro caminho. Mas independente disso, você saber aproveitar e saber manter, eu acho, né? É algo que eu tenho trabalhado na minha cabeça e você me fez despertar, porque eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, assim, publicamente. Sim, mas é um assunto muito legal, porque assim, o podcast, ele vem muito também para entrevistar mulheres protagonistas que vão contar as suas histórias. E cada pessoa vai ter um ponto de partida de onde começou a sua jornada profissional. E isso não é demérito, né, para ninguém. A gente tem que saber e se apossar da nossa história, que a partir do que eu tive na minha vida de oportunidades, ou de criação, ou de, enfim, família, a partir daqui eu me desenvolvi e cheguei onde eu cheguei, né? Mas é construção. Exatamente. Não tem como olhar para a sua história e não ver a construção de anos na TV. Porque hoje eu vejo as minhas conquistas. Exato. Hoje eu sou independente dos meus pais, sabe? Então, assim, eu, tive boas oportunidades ali, mas eu consegui construir a minha agora, sabe? E eu quero continuar podendo fazer isso. Com certeza. Né? E eu achei muito legal você colocar essa questão de levar isso para os seus filhos também, né? Porque a gente também vem com esse desejo de quero mostrar para os meus filhos também que é sobre construir, né? Porque pode até nascer num berço de ouro ou com uma família mais estruturada, né? Que às vezes uma família estruturada é uma família estruturada que teve, sei lá, uma boa criação para poder estudar, que teve um bom caminho ali para boas escolas e universidades, que foi o que eu tive, por exemplo. Eu pude ter bons colégios para estudar e fiz uma faculdade estadual. Foi isso que meus pais puderam me proporcionar. E isso pode ter me colocado, sim, à frente de muitas pessoas, eu reconheço isso. Mas eu também sei o quanto foi difícil para eles me proporcionarem isso e para eu poder manter tudo isso, até poder me desenvolver com as minhas próprias pernas, digamos assim. É saber também repassar esses valores, né? Não é porque você tem tudo na mão que você não vai dar valor àquilo, né? Isso, exatamente. É mostrar o caminho. Né? Muito legal. E é uma coisa que tem que ser falada assim. Eu já senti um pouco disso também. Por isso que eu te falei agora, né? De ter estudado em bons colégios e ter feito uma universidade estadual. Não é nada extraordinário, né? Porque a gente era milionário, não, gente. É só essa oportunidade de ter, de estudar numa escola particular. Às vezes não é todo mundo que tem. Sim. E você teve, ok. Mas é isso. Eu falo porque às vezes acham que a gente tá falando, nós estamos falando de assunto das... Nascemos milionárias, trilhardárias. Não, longe disso. Não é. Mas é um assunto muito importante de ser colocado e que bom que você colocou isso aqui no podcast também, que
se externalizou isso aqui e se escutou também, né, pra se apossar disso. Porque realmente, a sua jornada profissional na TV, por exemplo, quem te manteve lá foi você, quem desenvolveu as habilidades e competências necessárias de comunicação e de relacionamento interpessoal, que eu sei que na TV também tem esse lado, né, de lidar ali nos bastidores. Sim, a gente nem entrou nessa parte, mas eu sei que eu tenho uma amiga, não sei se você conhece, a Carol Riguengo. Sim, ela trabalhou na Record. A gente trabalhou juntas, trabalhamos juntas. É uma amiga muito querida que eu tenho, então eu sei um pouco mais dos bastidores por conta disso. Eu sei que tem esse lado também, né? Sim, com certeza. Tem muitas habilidades que eu tenho certeza que você precisou desenvolver por si própria pra se colocar onde você se colocou. E eu acho que junto com essas boas oportunidades familiares, vem os valores que eles me passaram também como ser humano, assim, sabe? Porque às vezes você pode não te faltar nada ali no dia a dia, mas às vezes você não é grata por aquilo, sabe? Você não entende o esforço que eles fizeram. Então, assim, o que meus pais sempre falavam, meu pai, minha mãe, você nunca perde por ser honesto. Você não tem que fazer alguma coisa errada, contar alguma mentira, passar por cima de alguém para você conseguir alguma coisa. Faz pelo caminho certo, sabe? Às vezes é um pouco mais devagar, é um pouco mais difícil das pessoas entenderem, porque, no geral, a gente fala muito do jeito brasileiro de ser, que todo mundo tem o seu jeitinho, e faz o que a gente até já se acostumou a fazer de uma forma errada. E hoje eu falo, cara, hoje você ser honesto é o diferencial, o que deveria ser o normal, o comum. Então, eles sempre me passaram isso, sabe? Umas coisas que eu mais tenho orgulho é a educação que meus pais me deram, de como a gente enxergar as situações, sabe? De você ser honesto, de você ser generoso, de você tratar bem a outra pessoa, sabe? De que adianta você tá toda bonita lá e fazendo, aparece na TV, sendo que aqui eu pego e, sabe, nem olho pra você e maltrato e xingo e, enfim, pra mim... Não vale, você tem que ser a mesma pessoa, sabe? Seja aonde você estiver, com câmera, sem câmera, no ambiente de trabalho que for. E é isso, tratar os outros da forma como você gostaria de ser tratado. Quando você chega num lugar, alguém olha pra você, sorri e fala, você não se sente bem? Por que você não faz isso também? Sabe, pra mim é uma coisa tão simples. Mas por quê? Porque veio desde pequeno. Sim. Sabe? Não, e a gente fala sobre isso e parece uma coisa óbvia pras pessoas, mas não é, porque muitas pessoas não fazem. Né? Aquela coisa de cumprimentar o porteiro, de cumprimentar as pessoas que estão ao seu redor, de valorizar os profissionais. E querendo ou não, esses que você citou são os que mais me assistiam na TV. Porque é o que tava lá com a TV ligada, ou que tava de madrugada vendo o programa. Eu falei, cara, e os que não tinham vergonha de chegar e falar. Às vezes eu tava numa balada, algum lugar, vinha a faxineira e tal, tira uma foto comigo, então eu achava tão legal. Tipo, é o reconhecimento daquilo que você faz, sabe? E tem muito valor pra essas pessoas também, porque assim, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei como modelo. Quando eu comecei a trabalhar como modelo, um dos meus primeiros trabalhos foi panfletando no sinal. Só que foi como modelo, uma agência me contratou pra isso, mas era panfletando no sinal. E eu lembro que uma pessoa até falou, nossa, mas você vai panfletar no sinal? Eu falei, claro, mas é um trabalho, vão me pagar tanto e eu tô começando nessa agência. E aí eu lembro que, juro, Ana, passava o dia todo, às vezes quase ninguém abriu o vidro ou cumprimentava. Sabe? De falar, ai, obrigada. A pessoa nem ia ficar com papel. Mas ela, tipo, ai, obrigada, tal, boa tarde. Nem olha, né? E eu lembro, juro pra você, e eu lembro disso até hoje. A diferença que fazia a pessoa que abria o vidro e dava um sorriso. Ou falava, boa tarde, bom trabalho. Sabe? Então isso faz muita diferença. Esses valores que você diz que você traz da sua família, é uma coisa que, assim, eu vejo a diferença que faz no dia a dia das pessoas mesmo, quando recebem isso, sabe? Ainda mais quando as coisas foram ficando tão automáticas, automatizadas mesmo, e, né, da gente ficar mesmo na tela, em outro universo, outro mundo, e perder um pouco esse lance da relação pessoal. Então, o pouco que a gente faz, depois você fica sabendo que pra pessoa foi, né? Fez muita diferença. E, na verdade, pra gente isso faz bem, né? Faz, claro que faz. Sim, que legal. E é uma troca muito importante. E, assim, a gente tá chegando no momento do nosso podcast que eu gosto de trazer para as empreendedoras que estão assistindo a gente alguma dica, algo que faz parte do seu repertório aí profissional. E como você tem essas habilidades de comunicação, eu queria que você deixasse para as empreendedoras que estão assistindo a gente algo em relação a essa questão de enfrentar a câmera e gravar vídeos. Olha, isso foi um processo para mim também. Não foi algo assim que do dia para noite eu saí falando, contei aqui que eu gostava disso, mas é diferente quando você tem que fazer isso profissionalmente, né? Tem ali alguns padrões, algumas regras e a dicção e tal. Eu tive uma escola aí de
de exercício na prática disso, né? De oportunidade de poder exercitar isso, de acompanhamento com fonoaudióloga, que fazer alguns exercícios. Mas eu acho que isso são coisas que a gente pode buscar hoje na internet, buscar ali alguma coisa que pode fazer você se soltar mais, sabe? Desde esse lance mesmo, de você fazer alguns exercícios para soltar a língua, soltar, sabe, o seu rosto, sabe, por exemplo, de contar de 1 até 10, falando só as vogais. U, oi, ei, uau, io, ei. É como se você tivesse quando coloca um pedacinho de rolha na boca que você não pode encostar um dente no outro. Você tá soltando a articulação, né? O cinegrafista aqui que trabalha na TV sabe, ó. Você vai u, oi, ei, uau, io, ei, oi, oi, ei. Vai soltando, tal. Que mais? Deixa eu ver. Respiração. Quando a gente tem um pensamento, você quer colocar aquilo para fora, às vezes você pensa antes, pensa depois e você embola ali na hora de falar. Então, você inspirar, respirar, fazer isso umas 3, 4 vezes. A fono me falava uma vez que você podia soltar o ar entre os dentes. Você inspira pelo nariz e solta aqui. Isso vai baixando um pouco sua adrenalina, você vai concentrando mais. É parte física mesmo, sabe? Sim. Solta aqui, respira. E a parte mental é algo assim, de você pensar em o que você fica confortável, sabe? Diz que quando você se remete a algumas coisas de infância ou algum hobby que você gosta, quando eu escuto uma música tal, você sabe que muda o clima, que você fica mais à vontade, tentar encontrar alguma coisa que te deixe mais à vontade, para você encontrar aquele tom ali, aquele clima que você vai trazer para o vídeo que você vai gravar, sabe? Uma associação mesmo, uma associação, né? Dessa parte física com o mental e estar preparada, né? Aquilo, você tem que ter... hoje a gente fala muito disso de improviso, de não ter roteiro, de fazer, mas eu acho que até para as coisas sem improviso, você precisa aqui, ó, dessa pautinha que tá ali em cima da mesa dela. Aqui, ó, tá achando que... Eu vejo você falar muito disso também, né? De você se preparar, que você fica... Qual é a palavra que você usa? Ontem você estava preparando e escrever um texto lá, que isso te dá liberdade. Disciplina. A disciplina te dá liberdade. Que é exatamente isso. Você... sabe, se você vai gravar um vídeo, se você vai passar alguma informação, é que você tem aquele conteúdo, você tem alguma coisa ali que você sabe que você vai transmitir. Então, o lance é como transmitir. Coloca aquilo no papel. Olha, primeiro, você tem que ver os padrões. Eu vou fazer um vídeo, ele tem um tempo certo, isso aqui tem que caber em quanto tempo? Em 30 segundos? Em 1 minuto? Em meia hora? Tá, o que eu vou falar? Fazer um leve roteirinho ali de começo, meio e fim para você não se perder. Porque você sai falando, às vezes você vai para lá e volta e vai para cá. Então, fazer um roteirinho básico eu acho que ajuda muito. Mais ou menos ali é onde você tem que chegar. Fazer esses exercícios físicos, mentais e tal. Aí, você... às vezes a pessoa se vê. Isso aí depende muito de cada um. Você gravou uma vez... assiste, aí você vai ver 1001 defeitos, que isso é normal. Mas não se apegue nas pequenas coisas, sabe? Vai vendo ali onde que você pode melhorar. Assiste, faz sozinho. Às vezes você fazer sozinho, você fica um pouco mais seguro do que fazer já na frente de algumas pessoas que você acha que já estão te julgando ali por alguma coisa. Então tem várias coisinhas assim, você me falou agora, me pegou de surpresa, mas eu tava vindo algumas informações. Eu peguei de surpresa, eu pedi uma dica, ela deu uma aula, entendeu? Estão me vindo várias informações que você pode juntar para na hora o negócio ficar natural, ficar mais seguro, sabe? Essa preparação, e é legal porque você trouxe várias questões técnicas da coisa, né? Então falou da fono, essa parte do mental também, a programação neurolinguística fala muito sobre essa questão de você fazer uma associação com momentos, né? Por exemplo, um momento de força e garra que você teve, para você trazer essa força e garra para o presente no momento que você vai precisar dessa força e garra. Sim. E atores usam muito isso, né? Para eles conseguirem, né? Acessar emoções e tudo mais. Então, isso para comunicação é muito legal. Essa confiança, por exemplo, que a gente precisa, né? Para se comunicar, para gravar vídeos. Muitas vezes a gente está associando o pensamento a algo negativo, a algo ruim. E aí, na hora de gravar, a postura vai estar diferente, o tom de voz vai estar diferente. Agora, se a gente associar com algo que traz empoderamento, confiança, ou um momento de empoderamento e confiança, a tendência é também que na hora de falar a gente se sinta assim, né? E dá uma relaxada, porque normalmente você, igual você falou, você tá mais tenso, você tá preocupado, e você tá fazendo de um jeito que não é o seu normal. Se você estivesse conversando ali com a sua mãe, com a sua vizinha, você ia tá desse jeito? Não ia.
Então, tenta ser como se estivesse conversando ali com a Dona Maria que tá ali na sua frente, entendeu? Contando uma história, alguma coisa, tentar ser o mais natural possível. E é lógico que isso é treino, é prática, é fazer, igual eu estava comentando até aqui com a Alice, que é igual dirigir. Uma hora você tá lá com 1000 informações, tem que dar seta, tem que apertar aqui, tem que olhar no retrovisor e tal. Depois fica automático. De tanto que você faz, você nem pensa em tudo que você tá fazendo. Então é fazer. A prática leva ao sucesso. Sim, é tempo e treino, né, Ana? Precisa treino. investir tempo e energia, não tem jeito, mas é uma construção. Então, às vezes a pessoa tá travada para começar, mas precisa começar com as condições que tem. Claro que quando se prepara da maneira que você colocou, já é meio caminho andado, porque para a pessoa ela já vai se sentir mais preparada e mais pronta para isso. E continuar fazendo, porque é uma construção. Ninguém começa plenamente gravando e se comunicando, mas, gente, né? Se vocês verem meus primeiros vídeos na TV, eu falei, como é que contrataram uma menina dessa, gente? Nossa, assim, de postura mesmo, e tímida, e a voz trêmula, não sei o que. Eu falei, meu Deus, e, sabe? Depois a gente desenvolve. Vai se soltando. Então, acho que no momento atual que a gente está estimulando as mulheres, principalmente, a fazerem os seus vídeos, é isso, faz, não fica assim, se pegando em muitos detalhes, porque tem coisas que só a gente percebe, que as pessoas não estão percebendo aquilo. Vai fazendo, às vezes se tiver alguma coisa muito gritante, beleza, você apaga, mas se não, deixa lá, em 24 horas some, não é? É verdade, essa é uma boa mesmo, as histórias inspiram, fica tranquila. E fala pra mim uma coisa, pra uma pessoa que tem vontade de trabalhar na TV, assim, uma pessoa que, né, tá na faculdade, ou vai sair da faculdade agora, ou tá começando aí essa jornada profissional e ela deseja trabalhar na TV. Tem algo que você gostaria de trazer pra essa pessoa, assim, que você acha que poderia fazer diferença na vida dessa pessoa? Bom, eu acho que não só na TV, né? Porque a TV é algo específico, assim, mas eu acho que a gente precisa pensar na comunicação como um todo, né? Você ali na TV, digamos, você vai ser o instrumento responsável por passar uma informação. Eu acho isso de uma extrema responsabilidade, sabe? Eu lembro que da primeira vez que eu fiz plantão no site, que eu lembro que fim de semana era o site V-News ainda, antes do G1. Eu achava uma sensação incrível. Caraca, eu tô escrevendo aqui uma coisa que a pessoa vai ler e vai se informar pelo que eu escrevi. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande o que você tá fazendo ali, né? Então, primeira coisa é isso, sabe? Você ter compromisso e responsabilidade com o que você vai fazer, independentemente da área, assim. Eu acho que você lida e mexe com muitas vidas, sabe? Com muitos mundos ali. Então, você precisa pensar nisso. E aí é você entender o que vai fortificar esse seu caminho, assim. Eu não consigo te dizer agora, mas eu acho que a pessoa tem que sempre estar preparada, sempre no sentido assim de estar antenada em tudo que está acontecendo, ler bastante, sabe? Para essa área eu acho muito importante, sabe? Você estar envolvida em tudo que está acontecendo. É uma área tão ampla que é difícil eu te dar uma dica, sabe? Igual quando você perguntou da dica, vem 1000 coisas na cabeça. Sim. Mas, para mim, a primeira coisa que vem é o compromisso mesmo. Que hoje a gente vê as pessoas muito displicentes, não dando valor ao que elas estão fazendo, sabe? E a gente não tem noção o quanto a gente mexe na vida de uma outra pessoa. Uma coisa que você fala ali, sabe? Uma coisa que você faz. Tem muita relação com rede social hoje que acaba sendo a nossa TV pessoal ali, né? Então, assim, eu falo que às vezes você não tem essa noção até onde você vai, até onde você atinge, sabe? Não teve um cara que fez uma tatuagem do meu rosto nas costas dele? Sabe? Eu falei, como assim, gente? O cara me via na TV, sabe? Tipo, fã, e uma vez, um dia me mandou que tinha feito meu rosto aqui nas costas dele. Eu falei, Jesus, Maria José. Eu falei, não, mas isso aí é normal. Não tem lá os caras que fazem lá o da Madonna. Eu falei, gente, Madonna, Ana Paula Torquete. Mas é aquilo, é o mundo dele, é o universo dele. Eu falei, e é a influência, né, que uma pessoa pode ter na vida da outra, como você trouxe, né? E é isso que eu falo, que a gente às vezes não tem noção, sabe? Do que a gente faz na vida do outro. Então, essa é o principal ponto, eu acho. A responsabilidade de tudo que você faz, fala, transmite. Enfim, é que eu penso muito nessa parte, assim. Lógico que
a gente fala que a gente tem que ser livre hoje, a gente tem que ser natural, a gente tem que fazer o que a gente quiser, ok. Mas eu penso na responsabilidade de tudo, sabe? A responsabilidade e o comprometimento. É uma coisa que você trouxe até lá atrás, quando você comentou sobre a questão de muitas regras que você tinha que seguir. Você falou, eu sempre fui muito comprometida, então não pode fazer, não pode fazer. E essa é uma característica que muitas pessoas têm dificuldades. Aliás, a geração atual tem muita dificuldade no comprometimento com coisas básicas, sabe? Com coisas básicas. Então, é uma coisa muito legal de você trazer. Pra você falar, olha, se você quer trabalhar e trabalhar com o Instagram também, é responsabilidade e comprometimento. Porque produzir conteúdo um dia e não produzir 10, acaba que, né, a gente não gera aquele vínculo, a gente não gera essa influência que é tão importante para as empreendedoras hoje em dia. Sim, então... você tem que saber trabalhar com a ferramenta que você tá na mão ali, né? Já a gente falou da TV é uma coisa, mas Instagram é a mesma coisa. Você tem que entender como ele funciona. É assim que funciona. A gente quer trabalhar juntos, ele é ao meu favor, então deixa eu ter esse comprometimento de fazer isso para que funcione. Então é isso, entendeu? É aplicar esse conceito em qualquer área. Perfeito. Né? E serve para tudo, né? Ser comprometida com o seu trabalho, né? Com aquilo que você escolheu fazer. Porque a gente colhe resultado, sim, com a consistência e com o comprometimento. É construção, tudo é construção, igual a gente estava falando. E eu sinto isso muito na pele mesmo, né? Eu acho que por ser uma profissão que traz de visibilidade, eu sinto esse retorno mais fácil, né, do que se fosse alguma outra que não tem as pessoas falando com você com relação ao seu trabalho, né? Então, assim, o carinho que eu sinto em cada lugar que eu vou, que as pessoas reconhece por alguma coisa que eu fiz, sabe? Seja na TV, um trabalho, ou alguma coisa em rede social, ou representando alguma marca. É muito gratificante, sabe? Saber que você está trazendo alguma coisa boa ali para aquele nicho, sabe? Sim. Esse reconhecimento é muito gostoso, assim. Eu acho que é o que motiva, sabe? A gente continuar e saber que, poxa, então é isso mesmo, eu acho que o que eu acredito tá dando certo, é esse caminho e vamos que vamos. Sim, dá um sentimento de preenchimento, né? Assim, de vivendo um propósito que faz sentido para você, né? Exatamente. E fala para mim uma coisa, Ana, você tem algum sonho que você poderia compartilhar com a gente? Um sonho, olha, eu tô muito numa fase assim, igual eu te falei, né? Eu saí de muitos anos vivendo um tipo de lado profissional. Agora eu tô em outro que eu estou construindo o meu nome, a minha empresa, a minha imagem. Então é um desafio atual de compor mais isso, sabe? De formar um time maior para conseguir dar um passo à frente, um passo a mais. Porque até então eu administro tudo, eu faço tudo. Então, às vezes, para você crescer um pouquinho mais, você precisa, para expandir, precisa de mais pessoas, né? Então, uma vontade minha hoje é poder estruturar melhor uma equipe profissional, assim, para poder dar mais um passo. A parte familiar está muito evidente hoje, porque eu tô com 38 anos. E eu ainda tenho muita vontade de ser mãe. E a gente sabe que, biologicamente, a gente precisa correr aí, né, gente? Tudo bem que hoje tá tudo muito mais avançado, mas tem várias questões, né? Tanto não só da idade fisiológica, mas familiar também, com meus pais, minha sogra, então para poder proporcionar isso para a família também. Então é uma fase assim que um sonho é ser mãe, sabe? Formar a minha família. Graças a Deus tenho um companheiro muito bom também, que acho que é ele mesmo que vai ser para o resto da vida. Então é porque é uma etapa que a gente sabe que também quando você não tem essa etapa, você deixa esse sonho muito lá distante, né? Sim. E ainda mais nós que trabalhamos tanto, né, com algo que a gente gosta, que a gente ama, às vezes a parte do relacionamento pode ficar um pouco de lado, né? Então, como você tem um companheiro aí que faz sentido pra você estar com você, assim como eu também tenho, mas por muito tempo não foi assim, pelo menos comigo, no sentido de profissão, sabe? E você fala, você tem vontade? Tenho, mas era uma coisa que não era palpável, tava tão distante, poxa, até eu conhecer uma pessoa, até a gente ficar junto, né? Então tá, vamos ver o que rola. E uma meta para esse ano? Você tem uma meta que você poderia compartilhar? Uma meta seria algo mais tangível, assim. Cara, eu sempre fui tão ruim nessa parte de colocar fazer metas um coaching na minha vida.
Porque eu brinco muito que eu sou a Dory do Procurando Nemo, que eu vivo muito presente, minha memória, assim, ó. Tem a parte ruim, mas a parte boa disso, que realmente eu vivo o presente agora. E eu acho que como eu trago muito esse lance de acreditar numa coisa boa, numa energia boa, eu sinto que eu transmito isso. Até sentindo, eu fiquei confusa agora, mas até pelo que eu recebo, sabe? Pelo que eu recebo, eu consigo enxergar esse ciclo do que a gente fala, do que a gente recebe, o que a gente emana, né? Então as coisas vão acontecendo, os caminhos vão se abrindo e eu vou executando, eu vou fazendo. Então é muito difícil eu falar, poxa, o que vai acontecer? Eu tô fazendo agora, entendeu? O que tá aparecendo? A música é algo que tá florescendo um pouco mais em mim nesse momento, porque eu levava ali junto, que hoje eu tenho, acho que já tenho uns 2, 3 anos, eu nem sei se tem tudo isso, que eu faço aula de canto, que eu comecei a me dedicar a parte técnica também, porque eu sempre tive o dom, gostei, minha mãe canta, eu canto e tal, mas nunca, sabe, levei a sério. Então, é uma coisa que eu queria profissionalizar mais esse ano. Ter essa parte financeira também estabilizada, sabe? Que eu consegui enxergar também de uns 2 anos para cá, acho que menos que isso, não, 1 ano para cá, que eu comecei mesmo sabe, a famosa planilha de você colocar ali, organizar, olha só o que entra, olha só o que sai, olha aqui, você enxergar o seu processo, enxergar o seu caminho e falar, caraca, olha que legal, tô conquistando isso, então quer dizer que dá para fazer isso, sabe? Organizar a parte financeira te dá também uma tranquilidade, né? Sim, para se planejar, para projetar novas metas, novos sonhos, novas conquistas, né? Então, assim, a minha meta é sempre melhorar um pouco mais no que eu já estou fazendo, sabe? Então, se eu estou aqui, não, vamos um pouquinho mais aqui. Se eu cheguei nesse ponto aqui da parte musical, vamos dar um passinho a mais. Porque eu falei, da minha parte profissional, quero formar uma equipe para poder trabalhar junto comigo, para a gente poder fazer coisas além do que eu já faço hoje. Então, não tenho algo assim específico para te dizer, mas eu sempre quero um pouquinho mais, sabe? Sim, perfeito. A evolução contínua, né? A gente melhorar a cada dia e ter esse foco naquilo que hoje você faz, né? Você tem alguns papéis, digamos assim. Você é cantora, apresentadora, é jornalista, trabalha com as mídias sociais e com as marcas, né? Então, cada um desses aqui exige da Ana, né? Uma postura diferente, uma ação diferente. E evoluir em tudo isso, né? E ampliar os resultados em cada um deles e se desenvolver cada vez mais em cada um deles, né? Isso. Ana, fala pra mim uma coisa. A gente tá chegando ao final do nosso podcast, infelizmente. Mas pra quem tava nervosa, não é mesmo? Não comprei muito essa que eu tava nervosa, não. Ai, mas eu tô brincando, mas é que quando é com a gente é diferente. Desenvolvi muito, sabe? Então você nem percebeu. Que eu fiz todos os exercícios que eu te falei pra vocês fazerem aí e me soltei. Mas eu quero que antes da gente encerrar, você deixe uma mensagem para as empreendedoras que estão assistindo a gente. Pode ser um aprendizado, uma mensagem, algo que você gostaria de trazer para as empreendedoras que estão assistindo a gente agora. Olha, eu acho que a gente falou um pouco durante a nossa conversa toda, mas se a gente fosse colocar em algumas palavras, para mim o que é muito importante é honestidade, gentileza e gratidão. É você ser comprometido com o que você faz, ser honesto naquilo, sabe? Não compensa um outro caminho. Às vezes você vai ganhar por pouco tempo ali, você vai sair na frente por algum motivo, mas logo, logo isso vai aparecer de uma forma que você vai ver que não precisava, sabe? Então, assim, você seguir pelo caminho correto, ser honesto, ser gentil com o outro. Eu acho que você nunca perde por ser gentil com outra pessoa, que a gente hoje vive em sociedade, vive de relações, de conexões. Eu gosto de ser bem tratada, então também quero tratar o outro bem. E agradecer por tudo isso, sabe? Da oportunidade que a gente tem aqui hoje, a gente passou por essa fase de pandemia, que eu acho que fez a gente questionar um pouco isso também, sabe? De estar vivo mesmo, de estar aqui junto de amigos, junto de família. Então, assim, agradecer a oportunidade de você estar aqui, de você ter todas as facilidades que você tem para poder desenvolver o que você quer, ter saúde. Enfim, é um conjunto de coisas, mas isso tudo faz com que você seja
natural, sabe? Eu acho que você lidando das coisas, lidando com as coisas dessa forma, tudo flui melhor. Sabe? Eu gosto de ser mais leve. A gente já tem tanta coisa para se preocupar, tanta coisa que interfere na vida pessoal, na vida profissional e tudo mais. E eu acho que é uma escolha nossa em como enxergar isso. Lógico que é importante você dar o valor pelas coisas que você passa. Muitas vezes você tem que viver um luto. Eu lembro de uma psicóloga me falando isso, que às vezes você passa essa ideia de você sempre estar bem, sempre estar feliz, e você mascara alguns sentimentos que é preciso você viver, sabe? Você precisa sentir, sim, precisa sentir o luto ali de qualquer situação, mas o mais importante que isso é levantar depois. Então, assim, é como você lida com as situações, sabe? Dando o exemplo de TV, aconteceu um imprevisto ali, apagou a luz, o importante não é o que aconteceu, mas como você reagiu àquilo que aconteceu. É levantar, é a mesma coisa quando a gente fala de dieta. Não, você foi ali e comeu um hambúrguer quando não podia comer, mas tudo bem, se você na hora seguinte você conseguir virar aquela chavinha de novo e voltar com a mentalidade da dieta, pronto, é isso que importa, não é a escorregada que você deu, mas é como você retomou. Perfeito. Sabe? Essa questão da reação é muito legal, porque é a nossa resposta ao mundo que dita as coisas, né? O que vai acontecer, muitas vezes a gente não tem controle, mas a nossa reação a gente tem. Tem até um princípio de um livro que eu gosto muito, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. E ele fala que 10% do que acontece, muitas vezes a gente não vai ter controle. Pode acabar a energia elétrica agora, né? Pode furar o pneu do carro, pode acontecer algo que a gente não espera. Mas a reação que a gente vai ter em relação a isso, 90% está no nosso controle. Eu acho que é solucionar, entendeu? Beleza, aconteceu isso, fiquei pé da vida, tô com raiva, não era... Mas tá, eu tenho que resolver. Como é que faz, então? Já buscar a solução, já melhorar aquele humor, aquela energia, que você vai ver que tudo vai fluir melhor do que você ficar com aquilo ruim ali, que só vai fazer mal pra você mesmo. Sim, sabe? Eu gostei muito do que você trouxe, da leveza, né? De como pode ser mais leve. Porque muitas coisas pesadas podem acontecer, mas como que a gente pode tornar tudo isso mais leve, né? Acho que sempre tem um lado positivo, sabe? Tem um motivo por aquilo tá acontecendo. Então não deixa que de primeiro você já julgue, já acha que é uma coisa ruim, já é uma coisa, sabe? Tá, ok. Mas por que tá acontecendo isso? Por que essa pessoa fez isso? O que ela tá passando? Eu não sei se é um pouco do jornalismo isso, da gente sempre tentar entender todos os lados, não julgar, mas eu trago isso muito pra vida mesmo, sabe? Sim. De você tentar entender, saber que tem um lado positivo daquilo, e isso faz ficar mais leve, sabe? É pensar um pouco em mim mesmo. Eu não quero ser pesada, eu não quero ficar assim. Eu quero ser leve, então deixa eu enxergar desse jeito. Não quero essa energia, deixa eu trabalhar meus pensamentos. Perfeito, Ana. Muito obrigada pela presença. Eu amei entrevistar você. Pra quem estava nervosa, foi muito plena, não é mesmo? Eu já não esperava menos que isso, mas tudo bem. Muito obrigada pela presença, tá? Eu que agradeço, Di. Obrigada. Parabéns por esse espaço que você abre aqui. É muito legal, né? Pra gente poder conhecer mais histórias, compartilhar. A gente sempre aprende ouvindo seus podcasts. Eu acho que faz parte da sua jornada aí também. Quero também te parabenizar por isso. Obrigada. Inclusive, viu? Estamos fazendo 1 ano hoje, tá? 1 ano de podcast. Exatamente há 1 ano atrás, a minha gravação foi neste dia. E aí estamos gravando hoje 1 ano depois. Olha nossa, só que honra, passa. Que gostoso estar aqui, ó, para comemorar com você essa data. Parabéns. Obrigada. Viu? E que continue por muitos e muitos anos ainda. Amém. No meu quadro dos sonhos está lá 100 convidados. Eu estou olhando para eles. Aí, vamos chegar. Boa. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Espero que você tenha sentido essa energia, essa leveza da Ana. Tenha comemorado também esse 1 ano de podcast. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Se você gostou, já deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa os sininhos para você sempre ficar ligado nos próximos episódios. E eu vou te esperar no próximo podcast Mulheres Protagonistas. Aê!